ele foi um rebelde, provocador, polemista. Talvez esse espírito indomável contribuiu para que ele fosse um dos líderes de uma revolução cultural que abalou a República na primeira metade do século XX. Eu falo da Semana de Arte Moderna de 1922. Ele foi o autor do Manifesto Antropófago e do Manifesto da Poesia do Pau-Brasil. Os 120 anos de Oswaldo de Andrade é o tema de hoje do programa De Lá para Cá. Em 1890, quando Oswaldo de Andrade nasceu, São Paulo tinha 65 mil habitantes e o viaduto do Chá ainda nem existia. Mas Oswaldo de Andrade era um visionário e adorava São Paulo. Em 1920, ele dizia que São Paulo era o futuro e que não podia parar. Oswaldo de Andrade vai pagar caro a sua verve, a sua inteligência, a sua ousadia. Ele começa a ser esquecido ainda vivo. De lá para cá, São Paulo não parou e hoje é a cidade mais importante do Brasil e da América do Sul. E Oswaldo de Andrade tem a gratidão de São Paulo, que se reconhece nas páginas das memórias sentimentais de João Miramar, em Serafim Ponte Grande e no Perfeito Cozinheiro das Almas desse Mundo. Maria Eugênia Boaventura é doutora em literatura pela USP. Foi ela quem levou o acervo do Oswaldo de Andrade para Campinas, onde ela dá aula. Nós estamos no Parque da Luz, que a Maria Eugênia diz que é um ícone modernista. Maria Eugênia, do que basicamente Oswaldo fala o tempo todo? Olha, o Oswaldo e os modernistas paulistas falavam de São Paulo, sobre São Paulo. Né? Isso que é a obra do Oswaldo. Se você passar, ler o Miramar, ler o Serafim, ler Paulo Cé de Varada, ler o Pau-Brasil, você vai ver que São Paulo é a grande estrela, né? O grande tema. Esse é São Paulo. São Paulo, o progresso de São Paulo, a atualização de São Paulo, a vida urbana em São Paulo, né? Eles têm um grande entusiasmo por São Paulo, um ensimesmamento por São Paulo, né? Um fanismo paulista começa já daquela época, né? São Paulo é o grande tema. Oswaldo adorava São Paulo, mas São Paulo naquela época era muito pequena ainda, não era, professora? São Paulo São Paulo hoje é o que os modernistas sonharam, né? O que os modernistas planejaram para si. Ou seja, um estado dentro do país, uma nação dentro do país. Esse era o projeto dele, construir uma São Paulo forte, uma São Paulo poderosa, que competisse com o Rio de Janeiro, que era a capital da República e a capital cultural, né? Então eles tinham uma inveja muito grande do Rio, uma inveja entre aspas, né? Mas eles queriam que São Paulo fizesse como o Rio, né? E aí eles tentaram construir várias coisas, né? Escolas, universidade, partidos, né? Tudo isso para o engrandecimento de São Paulo, né? É um projeto, o modernismo não é um projeto literário somente, é um projeto artístico, é um projeto cultural, é um projeto urbano, é um projeto, enfim, é um grande projeto para tornar São Paulo poderosa, né, e atualizada.
Goulart é Ferreira Goulart. Explica para a gente um pouco o modernismo, que é uma coisa tão reverenciada no Brasil. Explica um pouco e o papel de Oswald de Andrade nisso. O modernismo é um movimento que decorre em grande parte dos contatos de intelectuais paulistas com a Europa, especialmente com Paris. E no começo do século XX, final da primeira década, segunda década e tal, e foi assimilado, uma série de ideias foram assimiladas, mas uma característica do modernismo brasileiro é que ele não é uma cópia fiel das vanguardas, da vanguarda europeia. Tem um traço nacional que exatamente não havia na vanguarda. Junto com esse movimento europeu a que eu me referi, das vanguardas, surge também uma linha na Europa, né, da valorização da coisa naif, da coisa primitiva, do selvagem. Entendi. Tá compreendendo? Da coisa que está fora da civilização. Né? Da coisa que está fora da civilização. Entendeu? Então, o movimento, essa tendência brasileira, ela, de um certo modo, ela reflete essa visão que coincide com o interesse dos artistas brasileiros de redescobrir o Brasil. A escritora Maria Adelaide Amaral é autora da minissérie Um Só Coração e também da peça Tarsila. Ambos são sobre os modernistas e o modernismo de 22. Mas eu queria que a gente conversasse, Maria Adelaide, sobre Oswald de Andrade. Ok, é um prazer. Que personagem você fez dele? Ele é um personagem riquíssimo, porque você não pode definir, você não pode dizer assim, ele é um iconoclasta. Ok, ele era um grande iconoclasta mesmo, ele era um grande frasista, ele era um grande piadista, ele foi absolutamente revolucionário na ficção, na poesia, realmente. Ele é um modernista tout court mesmo, como deve ser. Ele teve uma vida pessoal, afetiva e sentimental, etc. e tal, e sexual bastante movimentada, grandes histórias. Mas há um lado curioso sobre Oswald de Andrade, que pouca gente sabe, é que ele era um homem muito rico. O pai dele era um grande latifundiário urbano, ele era proprietário do que é hoje o bairro do Cerqueira César, aqui em São Paulo, e mais Pinheiros, né? O Oswald de Andrade era filho único e ele ganhou, ele herdou assim, uma fortuna colossal em terrenos. Mas ele, evidentemente, gastava muito mais do que se pode imaginar, né? Ele levava uma grande vida, ele viajava muito, ele ia para a Europa, ele tinha apartamento em Paris, ele comprava de Quirico, ele comprava Delaunay, ele tinha muito bom gosto, ele sabia o que era bom, era amigo do Léger, na época que ele estava casado com a Tarsila foi aluna do Léger, então, em suma, ele frequentava o Grand Monde não só em São Paulo, no Brasil, mas também em Paris. Ele mantinha o filho, o Nonet, o filho dele da Camia, que era uma bailarina e por quem ele se apaixonou e teve um filho e tal. E o Nonet estava na Suíça, eles levavam, em suma, uma grande vida. E ele foi vendendo os terrenos, foi vendendo os terrenos, foi vendendo os terrenos, foi vendendo os terrenos. E lá pelas tantas perguntaram, mas Oswald, no final da vida, quando ele praticamente vivia às custas do Nonet, ele era muito rico e ficou muito pobre. E perguntavam para ele assim, Oswald, mas é aqueles seus terrenos? Ele falava, comi. Não contem comigo. Eu não vou ser mais uma vez o saco de pancadarias da imprensa dessa cidade.
Mas qual é o sentido de se fazer um festival de arte moderna, sem a artista que nos revelou o expressionismo, Anita Malfatti? E quem gosta de expressionismo, além de você e o Mário? Então vamos sacudir a miopia, vamos sacudir o provincianismo. Eu não quero sacudir mais nada, a única coisa que eu quero é que vocês me deixem sossegada. Olha, uma grande artista como você não precisa de sossego, precisa de efervescência, turbulência para criar. Ele perdia um amigo, mas não perdia a piada. Era o lado mimado dele? Não é, ele sempre foi assim. Talvez, quer dizer, quando você olha para a infância, ele era muito mimado pela mãe mesmo, né? Ele era filho único e muito voluntarioso e sempre teve tudo que ele quis, né? Ele foi muito cedo para a Europa, ele teve todas as facilidades possíveis e imagináveis, mas eu acho que esse gênio dele, quando eu falo de gênio, não estou falando de temperamento, estou falando, ele era genial. Ele era genial. Ele era uma pessoa que pegava as coisas no ar. E um dia alguém pediu para o Oswald para ele dar uma conferência sobre um tema filosófico, que ele só ouviu, pegou o bonde andando. Ele não teve dúvida, ele pegou, subiu ao palco e falou durante 2 horas sobre alguma coisa da qual ele só tinha escutado uma frase, entendeu? Ele era assim, ele pegava no ar, desenvolvia, ele era realmente um showman, um grande frasista, uma inteligência extremamente rápida e ágil, e principalmente uma pessoa que não tinha medo de escandalizar, não tinha medo de chocar. Então ele era realmente um grande provocador. Vera Barroso, explica pra gente aí essa polêmica da pronúncia do nome, porque eu chamo Oswald. Tem até um artigo do Antônio Cunha dizendo Oswald, Osvaldo, enfim. É porque a avó, o pai chamava Oswald de Andrade, ele Oswald de Andrade, o filho Oswald de Andrade e o neto Oswald de Andrade. É porque vem do francês, tem um romance que a avó a mãe do pai dele gostava, que é a Madame de Staël, e tem o personagem Oswaldo. Então, é Oswald de Andrade. E que história é essa de tupi or not tupi? Não, eu acho o máximo, né, que é o Manifesto Antropofágico, que ele diz que é escrito 374 anos depois da deglutição do bispo Sardinha, e aquela história de que o canibal não come o semelhante para matar a fome, mas sim para absorver sua inteligência. Né? Então, é a ideia de que o Brasil engole a cultura europeia e, por isso, fica melhor do que a cultura europeia. Eu achei o máximo. Muito bem falado. Tupi or not tupi, that is the question. Ter ou não ter tupi, eis a questão. Abaixo as ditaduras espirituais, o que vale agora são as dentaduras. Liberdade para as rãs. Tende piedade. Os índios não praticavam a piedade, mas o desprezo. Hanstad salvou-se porque chorou. O vosso bispo Sardinha, machão, foi comido. Não no sentido correto, é claro. Brasileiros! Só a antropofagia nos une. Somos todos antropófagos. 1922, a Semana de Arte Moderna Municipal de São Paulo. 1928 é o Manifesto Antropófago, não é antropofágico, professora? Antropófago. O Manifesto Antropófago foi publicado na revista de Antropofagia, que ele foi um dos fundadores, na primeira fase da revista Antropofagia. Né? Porque o primeiro manifesto, o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, foi publicado no jornal Correio da Manhã, né? Que era um grande jornal nacional, carioca, por sinal, e foi publicado numa página nobre do Correio da Manhã. Né? Para você ver o grau de alcance, né, que eles queriam dar nesses textos e que eles queriam dar no movimento.
Bom, o Manifesto Antropófago é o fundador dessa tendência supostamente mais ousada, mais radical, né, do modernismo, que é no final da década de 20. Porque se você pegar o contexto cultural da década de 20 e o modernismo, você vai vendo que ele vai mudando gradativamente, né, à medida que eles vão amadurecendo, à medida que as obras vão saindo, né? Me diz uma coisa, do Oswald de Andrade, assim, se você pode responder isso. O que é que você mais gosta dele? Quer dizer, que coisa dele você mais se entusiasma? É o teatro? Enfim, o que é que, do trabalho dele, ou mesmo da vida dele, o que é que mais lhe desperta curiosidade? O Oswaldo, a personalidade do Oswaldo é fascinante. É fascinante. Ele é um homem muito original. E de uma grande coragem intelectual. Existe até uma história de que ele ouviu um concerto de Villa-Lobos e quando acabou lá o concerto, conversando com o pessoal, esculhambou Villa-Lobos. Aí o pessoal, mas isso é um absurdo, você está dizendo. Não, o Mário de Andrade, que entende de música, pensa a mesma coisa. O Mário de Andrade soube disso, ficou furioso. Né? Ficou furioso, saiu atrás dele. Para saber que história é essa, cara. E aí encontrou com ele lá num hotel, num lugar que ele estava, onde ele morava, num quarto, sei lá. E perguntou, mas, Oswaldo, como é que você vai dizer uma coisa dessa, cara? Você sabe muito bem qual é o meu pensamento a respeito de Villa-Lobos. Por que você fez isso? Eu menti, ele falou. Então, uma coisa mais simples. Eu menti, eu tinha que ganhar a discussão, eu menti, pô. Isso era a cabeça dele. Memórias Sentimentais de João Miramar é a melhor coisa que você já escreveu. Mário, você não sabe a falta que nos fez em Paris, Mário. Eu já disse para todo mundo, Miramar é a obra mais representativa do modernismo brasileiro. Eu adoro esse sujeito. Em relação ao que ele escreveu, ele era tão exigente com os amigos, ele era tão genial assim na obra dele? Ele tem coisas geniais, mas ele tem coisas extremamente equivocadas, na minha opinião. Eu gosto do Serafim, gosto do Miramar, mas gosto do primeiro livro de poemas, mas, por exemplo, Os Condenados é um equívoco. Eu acho assim que a pretensão de vanguarda, ela era superior ao resultado que ele alcançou. Quer dizer, na verdade, ele teorizava melhor eu estou falando em relação a alguns livros. Eu sinto assim que a teoria dele era mais avançada do que aquilo que ele conseguiu realizar como literatura. Eu acho assim, que alguém que escreveu o Serafim Ponte Grande e o Miramar, na época em que ele escreveu, eu acho que isso já... Isso lhe dá uma indulgência plenária. Isso desculpa e justifica por tudo aquilo que ele escreveu posteriormente que não foi tão bom. O Oswald era perdulário, namorador. Olha, acho que uma das coisas que mais me seduziu no Oswald foi exatamente a relação que ele tinha com as mulheres dele, né? Então ele teve várias mulheres, mas essas mulheres para ele tratava como uma deusa, né? Assim foi com a primeira mulher, que foi uma francesa que ele trouxe na viagem para a Europa, com quem ele teve um filho.
né? O primeiro filho é filho dessa francesa, Caminhar, chamava-se Caminhar. Depois teve a Deise, a grande paixão da vida dele, que tem uma morte súbita, né, e tal, morre, e ele casa com ela in extremis, né, ela no leito de morte. Aí vem a Tarsila, né, a grande mulher da vida dele, né, a mais famosa, né. A história conta, Oswaldo traiu a Tarsila com Pagu, nada disso. Os dois encontraram pessoas outras. A Tarsila encontrou um médico, um psiquiatra, jovem e tal, com quem ela se relacionou, e Oswaldo encontra Pagu. O Oswaldo teve 7 ou 8 mulheres, né? Mas as principais seriam essas. Depois da Pagu, né, surge a última mulher da vida dele, que teve um papel importantíssimo, a Maria Antonieta d'Alquemin, né, com quem ele também teve 2 filhos. Né? Então foram mulheres importantes, fundamentais na vida dele e com quem ele foi muito feliz com cada uma delas. Parece que ele era bom pai? Excelente pai. Excelente pai. Ele foi excelente pai para o Rudá, ele foi excelente pai para a Marília, ele foi excelente pai para o Nonê. O Nonê, inclusive, tem um carinho muito grande por ele. Era muito engraçado, porque a Adelaide, a viúva do Nonê, me contava assim, que no final da vida, ele morreu diabético, ele morreu muito mal, mas muito mal. Ele estava muito abandonado, porque o grande drama desses vanguardistas dos anos 20 é que nos anos 40 e 50, eles caíram assim, no total oblívio, né? Do total ocaso. Ninguém mais se lembrava deles, sequer da importância artística e cultural deles. E ele sofria muito com isso, né? Ele era uma pessoa difícil, devia ser de convívio difícil, devia ser o cão chupando manga. Mas, por outro lado, eu acho que ele devia ser, assim, também uma festa, sabe? Eu sou suspeita para falar porque eu tenho esse carinho muito grande. Eu entendo, eu compreendo Oswaldo.